Amigos, amigas, nós estamos hoje aqui realizando um grande sonho nosso, que é o nosso projeto Tarcísio Pereira Convoca. Eu espero trazer aqui nesse nosso programa amigos da área de literatura, de artes plásticas, com poesia, com cinema aqui do Nordeste e em Pernambuco. E eu estou trazendo para vocês aqui hoje, para todos nós aqui, uma figura que é um ícone da literatura, não só pernambucana, como nacional hoje, porque ele hoje é reconhecido nacionalmente e em alguns lugares do mundo também, que ele já publicou livros nos Estados Unidos e na Europa. Eu estou trazendo para conversar conosco aqui o meu amigo, o grande escritor, o grande jornalista, nosso Raimundo Carreiro. Bom, Carreiro, é um orgulho para todos nós contar com a sua presença, principalmente hoje, que é o nosso primeiro dia. Então, não poderia contar com a figura melhor, porque Carreiro não é só o escritor que a gente lê normalmente. É um amigo. Vez ninguém esquece, né? Exatamente. Então, me dê um aperto de mão para conversarmos bem. Com certeza. Aí. Vamos lá. Fique à vontade. Veja bem, a minha literatura começa com minha memória sertaneja. Até porque é inevitável. Literatura é rigorosamente memória. Né? Quando você começa a escrever, aflora para o seu consciente aquilo que o inconsciente guardou durante muito tempo, possivelmente durante toda a vida. É claro que eu comecei a escrever já um adolescente, quase, se poderia dizer, um jovem, ao invés de, um pouco mais do que a adolescência. Uhum. Porque hoje as pessoas chegam à adolescência até 20 anos, 25, 26 anos. Não é verdade. Você é adolescente até 20 anos, 21, 22. A partir daí você... Não é a idade cronológica que faz a adolescência. Trata de ficar velho. Isso aí, essa história de nunca se envelhecer, tudo é adolescência, não é assim. Então, veja bem, quando eu comecei a ter uma vida de estudante nos colégios de Salgueiro, nas escolas, eu comecei também a herdar os livros do meu irmão mais velho, chamado Francisco, que era ator de circo, tinha um circo famoso chamado Circo Nerino, e ele fugiu com esse circo. Então, veja bem. Mas ele morava naturalmente em Salgueiro também. Morava em Salgueiro, mas era bem jovem ainda. Né? Sim. Mas já trabalhava no Picadeiro? Não, ele já trabalhava no palco, já era um ator. Mas ele tinha um hábito saudável de ler muito. Porque naquela época, Salgueiro tinha uma juventude muito ligada à cultura literária, que era comum na época. Então, ele comprava muitos livros. Não dispunha de uma livro 7, não dispunha de nenhuma livraria, mas dispunha daquela livraria antiga chamada Reembolso Postal, que de alguma forma voltou hoje com outra roupagem chamada internet. Isso. Hoje você entra na internet, compra um livro e depois vê pelo correio, que era a livraria antiga. E ele comprava os grandes, Shakespeare, comprava Dostoiévski, comprava Bernard Shaw, que muita gente ainda nem conhece, e eu já comecei a conhecer herdando o livro dele. E, portanto, herdei, ou passava o dia ouvindo falar em livros. Eu tenho até um rápido episódio num conto meu, chamado Tantas Pernas. O que era Tantas Pernas? É porque eu brincava embaixo da mesa, como não é incomum, ainda hoje nos meninos, brincar debaixo da mesa. E eu passava o dia vendo perna passar, para lá e para cá. Por isso que eu escrevi esse Tantas Pernas. Aí a memória... E eu me lembro que a minha irmã, Anália, que é uma irmã do meio, estava lendo um livro chamado O Castelo do Homem Sem Alma, de um romancista na época muito famoso. Hoje já é menos lido, mas não pouco lido, é muito lido, mas não como na época. Chamasse A.J. Crone, que era muito lido. O autor da Cidadela. A Cidadela, O Homem Sem Alma, e você agora foi mais longe do que eu. Aliás, eu me lembro que uma amiga dela, chamada Maria Helena, comentou assim, esse livro é muito bom. A pretensão é uma coisa que vem de longe. Eu já era pretensioso. Embaixo da mesa eu pensei, eu vou escrever o melhor. Eu não era nem um projeto de jornalista, de escritor ainda, mas já tinha projetos. Internamente, eu sabia que ia ser escritor. E a partir dessas conversas, a partir desses livros, a minha alma foi se enchendo de literatura. Antes de ser escritor, eu já era também uma pessoa
já muito lida e muito ligada à literatura. Mas a minha primeira manifestação artística, digamos assim, a minha estreia, que eu não comecei, eu estreiei feito baiano, foi com música. Eu, em Salgueiro, foi criada uma banda de música chamada Banda Filarmônica de Salgueiro, Paroquial de Salgueiro, Banda Filarmônica Paroquial de Salgueiro. E minha mãe me colocou no colégio, na banda, para estudar música. Eu aprendi e em 58, com 11 anos de idade, eu era músico da banda, tocando Riquinta. Beleza. Ô, Carreiro, sem querer cortar o teu raciocínio, mas você falou umas coisas aí que me serve até para atender muitas perguntas que me chegam. É muito comum, jovem principalmente, né? Como é que eu começo a escrever? Ou então os pais, como é que meu menino pode começar a escrever? É muito né? comum isso. Então a resposta está aqui. É só tem que ler. É tanto que eu digo, eu tenho uma oficina de criação literária Exato. já há 20 anos. Não podia ser diferente. Quando eu comecei a oficina, eu comecei profissionalmente, posso dizer assim, na livraria Síntese, que era da irmã dele, na sala Graciliano Ramos, onde eu comecei a minha primeira turma, que, aliás, teve o primeiro aluno meu que tornou-se famoso, Marcelino Freire. Marcelino estudou ali comigo. Mas eu digo a todo mundo que me procura, pai, mães, tios, professores, a primeira oficina é a leitura. Sem uma grande carga de leitura, indiscriminadamente, por favor, não diga ao seu filho, isso aqui não pode ler. Eu não passei esse vexame. Ninguém nunca disse a mim, não leia esse livro. Ninguém nunca disse. Naquele tempo, pai e mãe queriam que o filho estudasse, levavam buscar, mas não interferiam, como ocorre muito hoje. Os pais, não, o professor tal não presta porque fala muita porcaria, muita besteira. O professor tal não presta porque não passa livro. Não. Se não passar, compre e dê ao filho. Ô, Carreiro, agora, naturalmente, quando esse nosso programa começar a circular, as perguntas virão. Né? Vamos dizer, assim, você falou muito de livro, mas em títulos, em autores importantes no próprio Carreiro, naturalmente, mas que livro eu devo pedir para o meu filho ler? Ou que livro eu começo a ler para poder seguir a carreira de escritor? Existe algum escritor que mostre um caminho? Né? É importante, é fundamental que ninguém, nem pai nem mãe, interfira na leitura. O menino, o adolescente, o adulto, ou nós, todos nós, devemos escolher nossos livros e selecionar mentalmente aquilo que nos é mais forte, mais poderoso, que nos conduz para o comportamento, para a vida e para a obra. Isso é decisivo. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de dizer não leia esse livro. Não tem. Esse é um direito, em se tratando de educação, que não pode fazer. Porque vai castrar. É a pior coisa que pode acontecer, é castrar. Até com algumas pessoas, sobretudo minha família, eu tenho tido debates e discussões, até às vezes ácidas. Porque eles dizem assim, a gente gosta muito de você, escritor, mas não lê seu livro, porque seu livro é muito forte. Meu filho, eu não escrevo catecismo, eu escrevo romance. Eu não posso tratar o homem que eu digo a humanidade, com esses laivos de censura. Por quê? Porque o homem é o debate interior, o romance é o enfrentamento da condição humana. A condição humana não é simples, nem é complexa, nem é bonita, nem é feia. É a condição humana, com os seus horrores, com as suas graças, com os seus pavores e com as suas alegrias. Não tem como decidir, isso pode, isso não pode. Eu costumo dizer, inclusive aos alunos, que não existe literatura infantil juvenil. Isso foi uma invenção. Isso foi uma invenção da indústria editorial para vender. Porque a indústria editorial sabe que quem lê é menino e adolescente. Adulto não lê. Uma das coisas mais graves é essa. A leitura é um negócio tão confuso de se interpretar que os adultos não leem. Sabe-se por pesquisas antigas que o jovem até 12 anos lê muito. Depois de 12 anos não lê nada. Por quê? Porque começa a ser fiscalizado. Meu filho não lê isso não. Venha ler isso aqui, vai ler a Bíblia. A Bíblia é ótima, mas a Bíblia é também o enfrentamento da condição humana. A Bíblia não só tem palavra bela não. Tem Sodoma e Gomorra, tem Salomão cantando as mulheres, tem Davi fazendo sexo com todas as pessoas. De forma que não é bom dizer que a Bíblia
é um livro recomendável, não. A indústria precisou chamar isso de literatura infantil juvenil, porque as pessoas começaram a vender que os jovens e os meninos, ao contrário do que se diz, lê muito mais do que os adultos. Agora, mesmo o fenômeno de Harry Potter mostrou isso com a maior tranquilidade. Livros de 1000 páginas, 800 páginas, são devorados em 15 dias, enquanto os adultos ficam falando, reclamando, esses meninos só lê besteira, vai ler. E os adultos não lê nada. Depois alegam, não tem tempo. Não tem tempo, não tem vergonha. É diferente. A igreja foi quem criou censura. A igreja criou um negócio chamado censura para jovens e velhos. Então, quando eu comecei a ler, Tarcísio deve estar lembrado disso, existia nos livros uma coisa chamada Nil Obstat, que o cônego assinava. E embaixo, imprimato, era o bispo que assinava. Nil Obstat, latim, significa nenhum obstáculo. Pode ler. Pode imprimir. Pode imprimir. Aí o bispo dizia, imprima-se.